e nós vamos dedicar a nossa oração inicial a ela e agradecer pela presença de cada um de vocês, em especial da aniversariante. Que Jesus, em sua infinita bondade, e que Deus, em sua infinita misericórdia, justiça e amor, te acolham, te protejam e te inspirem sempre, através dos bons espíritos, dos irmãos de luz, e que você tenha todo um caminho iluminado, Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, nós vamos estendendo as nossas orações, os nossos desejos, os nossos anseios, e nos desarmando, nos abrindo e nos ligando às melhores energias possíveis, as melhores energias que possamos captar. Entendamos como uma família, uma extensão de família universal, dias repletos de esperança, de fé e de amor. Embalados sempre nesse acalento que vem de Jesus Cristo e que toma o nosso coração em conforto, em consolo e em paz. Nossa Senhora, Mãe Maria de Santíssima, que acolheu esse espírito do exemplo de retidão, que jamais devemos nos curvar diante das torpezas da vida. Que aprendamos em cada oportunidade. Que sejamos pacíficos e justos. E é para isso que vamos. E é para isso que para que possamos então sentir em nós a capacidade de melhora, pois estamos aqui na busca pela melhora daquilo que ainda podemos transformar, pois o caminho é longo, mas é para frente que se anda. Nós bem já vamos entendendo isso. E nessa harmonia, nessa paz que se instala em nossos corações, em nossos lares, em que vão se silenciando, que vão se apaziguando os nossos pensamentos, desacelerando, que as agonias do dia a dia vão se transformando em pacificação de alma. Vamos mentalizando, Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de novos males, pois teu é o poder, o reino e a glória. Tá todo mundo bem? Todo mundo bem? Pô, vocês estão me ouvindo comigo? Eu só venho cuidando as fotos de vocês. Oi, Tá vendo?
É só eu que tô ouvindo falhar da sua voz, será? Tá falhando bastante aqui. Aqui Para mim também tá também tá cortando. falhando. Tá falhando, é, gente? Aqui Deixa eu também. ver, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, só um minuto. Hum. E agora? Como é que tá a minha voz? Como é que tá, como é que tá essa transmissão agora, gente? Melhorou. Sabe por quê? Porque estava na internet da casa de minha mãe. Ela fica, as internet fica brigando aqui, as anteninhas de Wi-Fi fica brigando aqui. Aí acontece isso. Aí quando eu vou lá, tá na outra. Gente, é o seguinte, para que a gente comece as tarefinhas, me fala aqui. Vocês estão estudando o livro dos Espíritos? Ou, ou, ou tá todo mundo assim, só no dia de hoje? Como é que tá? Tá pegando, tá lendo alguma coisa? Tá se situando? Oi, Ninha, boa noite. Tá se situando aí nas coisas todas? Ou não? Ou só de quarta em quarta-feira mesmo? A Aline tá estudando. Glória a Deus. Tá estudando, gente? E aí? Mesmo que não seja no livro impresso, estudando no PDF, audiobook, né? YouTube, o que tiver na mão. Estão estudando ou não? Bom, eu vou entender o silêncio como não, né? Ainda não está como deveria. Tá, mas está estudando de alguma forma, Josi? A outra, sim. Está estudando de alguma forma, Josi? Ainda não como deveria, mas está dando pelo menos uma pincelada aí nas leituras, ainda que curtas. Fala aí para nós. Abre o microfone, gente. Fala comigo. Bom, vamos lá. É importante, tá? Que peguem para dar uma estudada, porque assim, volto a dizer, vou falar isso todos os momentos, apesar que eu acho que essa é a minha última aula, eu acho que só tem mais uma no cronograma, o restante é da turma aí. Mas enfim, vamos lá. Livro segundo, né? Hoje a gente vai tratar de dois capítulos, que é do mundo espiritual, né? O que é o mundo espiritual? Que é o mundo dos espíritos? Então, para que a gente situe melhor, a gente vai primeiro entender o seguinte: o mundo espiritual, do que se trata? A gente já conversou isso em outros momentos, mas como eu vi que já tem gente falando que não está lendo, então vamos entender um pouquinho aí. O mundo espiritual é tudo aquilo que não trata o mundo material. Nós, enquanto estamos encarnados, estamos no mundo material, né? Sim? Então, tudo que não pertence ao mundo material, ou que seja do mundo dos encarnados, é o mundo espiritual. Então, por exemplo, as colônias espirituais, né? Tanto de mundos superiores, mundos inferiores, tudo isso é mundo espiritual. Os próprios espíritos desencarnados, sejam os errantes, sejam aqueles que estão em constante evolução, que têm consciência de si mesmo, aquela coisa, tudo isso trata o mundo espiritual, tá? Então, a gente está no livro segundo, e o capítulo 3 e 4 vai tratar justamente disso. Hoje a gente vai falar da volta do espírito. O que é a volta do espírito? A reencarnação. Eu voltei, né? Vocês voltaram. Vamos conjugar o verbo. Eu voltei, tu voltou. Ele voltou, nós voltamos, vós voltais. Então, nós todos voltamos ao mundo encarnado. Mas antes disso, onde a gente estava? A gente estava no mundo
espiritual. Então, todos nós que estamos aqui hoje, estivemos em um outro momento em um mundo espiritual. Então, esse ciclo é eterno, gente, tá? Então, uma vez que nós começamos o ciclo das reencarnações, ele só vai cessar a partir do momento, não é que seja eterno, mas ele tem a condição de ser eterno por sermos imortais. Então, a partir do momento em que começamos gradativamente as reencarnações, esses ciclos eles se dão mediante necessidades, tá? Então, vou dar uma pincelada aqui em algumas questões e a gente vai entender melhor isso. Então, na questão 149, Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? O que sucede à alma no instante da morte? Aí os espíritos nos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde aparta-se momentaneamente. Então, momentaneamente, eu estou o quê? Encarnada. Porque diante de toda a eternidade, a maior parte eu estou desencarnada. A maior parte eu estou como um espírito imortal que sou, tá? Então, essa vida, a vida material, são passagens, tá? Então, eu tive, numa encarnação, sei lá, uma encarnação, até porque as encarnações anteriores, né, a vida material era, a expectativa de vida era menor. Então, talvez numa outra encarnação, minha expectativa de vida foi o quê? 60 anos, 40 anos, né? No tempo da escravidão, se alguns de nós fomos escravos, 30 e poucos anos, a expectativa de vida era muito curta, e por aí vai, entendeu? Então, nós voltamos, estamos sempre nessas idas e vindas. E aí, nessas idas e vindas, Allan Kardec estende a pergunta numa coisa muito interessante que faz a gente pensar um pouquinho já. Ele pergunta o seguinte, na 150, ele diz: a alma nada leva consigo deste mundo? Ou seja, o que que a gente leva dessa vida? E aí os espíritos nos dizem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou amargura, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade que deixa na terra. Ou seja, este mundo material, cheio de desvios, né? Cheio de coisas que fazem a gente pensar que a carne é realmente fraca. Do que a gente leva daqui? Absolutamente nada. Então, a maior parte que nós estamos encarnados, a maior parte do tempo em que estamos encarnados, a gente está perdendo tempo. Ontem eu até falei algo bem semelhante na live, e volto a dizer que hoje tem muito a ver com isso, porque a gente passa muito pouco tempo pensando em nossa vida espiritual e nos aprimorando para emancipar a nossa alma, entende? Então, dessa forma, ele diz, a gente não leva nada. Quando a gente desencarna, é que a gente vê que a gente deixou um bocado de futilidade na Terra. E aí, algumas questões que Allan Kardec vem suscitar é sobre o momento da morte. O momento, agora eu estou indo para 154. Eu estava na 150, na 150B, e agora eu estou indo na 154, tá? Eu não tenho condição de fazer todas as perguntas, eu vou saltando para dar noções, porque todas as perguntas é impossível nesse prazo de tempo que a gente tem.
Quem quiser, gente, pegando os livros, né, fica até melhor para acompanhar as perguntas. Na questão 154, Allan Kardec trata da separação da alma e do corpo, da alma ao corpo, né? Sobre que sensação é essa? Afinal de contas, quem de nós não tem medo de morrer? E quem de nós não tem medo da hora da morte? Fala aí pra mim. Ô, Dina, fala pra mim, Dina. Tu tem medo de morrer? Hoje, medo, 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 medo. Assim, eu não quero, tá? Eu faço tudo pra não morrer. Mas não é mais igual antes, que eu ficava achando que eu tinha controle da minha vida. Antes de conhecer o Espiritismo, eu ficava falando que eu não queria morrer, que eu não queria morrer porque eu queria ter um neto, eu queria conhecer meu neto. E assim, hoje eu entendo que eu não sou dona do meu tempo, entendeu? Que não era minha vontade. Apesar de saber que não era, mas hoje eu já entendo diferente a morte. Porém, a gente não quer, né? A gente faz de tudo pra ficar bem longe. A gente tem a gente tem uma cultura de ter medo da morte, né? A gente aprende a ter medo da morte. E um dos nossos medos é justamente o morrer em si. Talvez nem de acordar do outro lado. Porque a maioria de nós acha que morreu, acabou. Mas o morrer. Ah, eu queria morrer. Todo mundo fala. Ah, eu queria morrer. Queria morrer igual um passarinho. A gente nem sabe, né? Como é que passarinho morre. Porque um bocado de passarinho morre na badocada. Mas enfim. Ah, eu queria morrer igual um passarinho. Ah, eu queria morrer dormindo. Eu queria morrer assim, ó, eu tomo um banho de domingo, visto um pijama, vou assistir. Nem tem mais Faustão, né? Mas eu queria assistir Faustão, morri. E aí a gente fica nessa viagem, né? Quando a gente fala do morrer, a gente fala deste episódiozinho, que às vezes demora segundos. Segundos, ó, acabou. E a gente trata isso meio que de forma meio que escapando do assunto, né? A gente não pega assim e esmiuça, porque o Espiritismo nos faz lembrar que pensar na morte é viver melhor, né? É viver buscando a plenitude da oportunidade de cada dia. A gente tem uma falsa ideia de que se a gente pensar na morte, a gente está atraindo a morte. E é muito pelo contrário, é aproveitar o tempo presente, entendeu? Então, nada tem a ver com essa cultura tipo, ai, para que falar disso? Meu Deus do céu, Deus me livre, né? Não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. Mas quando a gente pensa no morrer de uma forma muito mais liberta desses grilhões culturais, de achar que a gente está atraindo de uma maneira supersticiosa, a gente vai fazendo uma compreensão de que, ó, tudo bem, eu vou morrer, mas para eu morrer bem, eu vou viver melhor. Eu vou aproveitar melhor a oportunidade, né, de estar vivo. Isso me faz refletir e aproveitar melhor cada oportunidade. E isso é que me faz uma compreensão, um ato de respirar bem cada dia. E até porque, não é porque a gente não trata de um assunto que ele deixa de ser existente em nosso inconsciente, não. A gente, quando a gente vai estudando um pouquinho as camadas, né, consciente, subconsciente e inconsciente, a gente vai compreender também que a partir do momento em que a gente trata melhor aquilo que a gente não está buscando, vai ficando no nosso inconsciente cristalizado, e isso que molda o nosso comportamento.
Então, a gente precisa buscar o que está nas nossas gavetas, de subconsciente, de inconsciente, abrir essas fendas todas e tratar com naturalidade e com leveza, porque não é à toa que o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer um dia. É a única certeza que nós temos. E não é à toa que nós temos essa certeza. Nós temos essa certeza para que a gente aproveite, sim, os dias. E mesmo que a gente não morra igual um passarinho, a gente aprender a viver bem. Porque a morte não é uma fatalidade. A morte é uma consequência de estar vivo. É uma consequência natural. E a gente precisa se desvencilhar, desse medo. E não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. Isso vai acontecer de maneira bem. Meu medo de morrer era nunca mais encontrar com a minha família. A gente vai tratar isso na questão, se eu não me engano, 203 do Livro dos Espíritos. A gente vai tratar disso hoje. Eu acho que é, tá? E aí, na questão 154, ele pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E a espiritualidade vai dizer: olha, não é não, tá? O corpo quase sempre sofre mais durante a vida, durante no aqui e agora, tá? Do que no momento da morte. A alma, em nenhuma parte toma conta disso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimenta num instante da morte são para o espírito uma espécie de gozo, porque vê chegar o fim do seu exílio. Porque quando desencarnamos, nós vamos entender que essa vida que a gente tem aqui, que a gente não quer sair, que igual a Dina quer ver os netos, bisnetos e bisnetos dela, é, a gente vai, quando a gente desencarna, a gente vai ver que a espiritualidade é muito mais liberta, independente, feliz, plena, em suas magnitudes todas. Então, quando a gente desencarna, a gente tem muito mais essa noção do que quando a gente está encarnado e que a gente não tem noção do mundo espiritual. Verdadeira noção nós não temos. O que a gente tem aqui é, através do Espiritismo, a gente tem lampejos de noções, mas a verdadeira, o descortinamento verdadeiro a gente ainda não tem. E aí, na 159, para acabar essa partezinha aqui, ele pergunta: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece o mundo dos espíritos? Será que todo ser humano, ao desencarnar, tem a mesma sensação? Será que todos nós temos as mesmas impressões, encontros? Nós temos o mesmo, a mesma sensação, seja de alívio ou de dor, o que quer que seja? Será que todos nós temos essa mesma, ao reconhecer o mundo dos espíritos? Eu acho que para quem é mais apegado aqui com as coisas da Terra, deve ser mais difícil. Deve ser um choque, né? Pô, acabou. Mas acho que para quem já é mais acostumado com essa parte espiritual, quem já conhece mais, já busca, acho que deve ser. Já vai ter uma noção, mais ou menos, né? É isso aí, exatamente isso. Aí ele diz, isso aí que você disse, Dina, com outras palavras, mas é bem isso. Aí ele diz, depende. Se praticam, se tivesse, né, se ele praticava o mal, impelido, impelido pelo desejo de o praticar. No primeiro momento, sentirás envergonhado de haveres praticado. E aí eu preciso fazer um parêntese, porque ele diz algo muito importante nisso daí. E que muitas das vezes vai trazer para a gente, para cada um de nós aqui, uma, um alívio pelas culpas que muitas das vezes e os remorsos que a gente tem de ter tido algumas práticas que não são práticas cristãs, tá? O que que eu quero dizer com isso?
Entendi, Cleo. Entendi. Eu vou ler o comentário seu já já, na hora que eu terminar essa questão aqui. Diz o seguinte: é, se praticasse o mal pelo desejo de o praticar. Lembra quando a gente fala assim, a intenção é o que vale? Por exemplo, a gente lembra de uma coisa e fala, vi, lembrei de tal coisa. Não tem problema, não. A intenção é o que vale. Sim. O primeiro ponto que vale realmente é a intenção. Porque o mal, ele já está praticado no mundo do pensamento, né? Então, quando nós pensamos em praticar o mal, quando nós arquitetamos o mal, a gente já está fazendo o mal. Só que esse mal, ele ganha proporção a partir do momento em que a gente tem, por exemplo, apesar da gente ter o desejo de fazer o mal, a gente se refreia através da nossa consciência, a gente pensa, poxa, eu acho que eu não vou ganhar nada com isso. Espera ainda, não vou fazer isso não. E a gente faz uma releitura da nossa atitude e aí a gente se refreia. Pronto, existiu o mal, existiu. Mas o que permaneceu foi um desejo do bem. Então, me traz medo de morrer. Então, o que faz com que a gente ganhe proporção no mal é a gente pensa na maldade. Mas o que que a gente vai fazer? A gente vai praticar, a gente vai fazer com que essa prática cresça e tudo mais. Então, assim, muitas das vezes a gente não tinha intenção de, por exemplo, você está dirigindo um carro, acidenta e eu não vou nem falar de gente, atropela um cachorro. Você não viu o cachorro, você, por algum motivo, aconteceu. Foi um acidente. Foi o mal? Foi. Matou, o cachorrinho era de alguém, tal, alguém vai ficar triste. Beleza. Mas é muito diferente de, por exemplo, você vê o cachorro, aí o cachorro de seu vizinho, que você não gosta do seu vizinho, aí você, agora eu vou pegar esse cachorro, que aí eu vou ver fulano ali com raiva, triste e chateado. Aí eu pensei no mal e executei o mal. O cachorro morreu do mesmo jeito, mas na minha atitude existem leituras diferentes. Então, aquele que pratica o mal pelo desejo de o praticar, este tem uma consequência pós-morte muito diferente daquele que não tinha esse desejo, apesar de o ter praticado. Fui clara ou fiz bagunça? Deu para entender mais ou menos? Então, isso é fundamental. A intenção, o desejo pela prática, tá? E aí ele diz o seguinte, na, na, na sequência. Com relação à alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar perscrutador. Ou seja, quem vive buscando as oportunidades de automelhoramento, desejo do bem pelo coletivo, vai se desapegando do medo de morrer. Porque a primeira coisa que nos sonda após a morte não é o medo de morrer em si, mas o remorso de não ter praticado o bem. Seja por aqueles que nós amamos ou por aqueles que nós odiamos. Porque aqueles que nós odiamos, a gente acha que a gente tem, tem a obrigação de odiar, até o momento em que a gente vai entender o outro lado da história, que quando a gente desencarna, a gente vai entender o porquê daqueles ódios enraizados, entendeu? Então, e aí, quando a gente pega todo um cenário de consciência e diz assim, era por isso que eu odiava essa pessoa, por isso que eu não aguentava ouvir a voz dessa pessoa, aí a gente, puxa, pera ainda,
Então, quem fez o mal a essa pessoa fui eu, e eu o odiava, quando eu deveria ter praticado o bem e é, estreitado um laço, se não de amor, mas pelo menos de respeito ou de atenção, para poder minimizar esse sentimento. Então, existe aí o pós-morte, desejos de se refazer. O remorso é muito grande quando nós acordamos do outro lado da vida, por não termos aproveitado algumas oportunidades, tá? Isso causa, muitas das vezes, o que ele vai falar na questão 163, né, questão 163, relacionada à perturbação espiritual. E o que que isso quer dizer? Aí na questão 163 ele diz o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. A gente entende assim, opa, onde eu tô? Morri? É isso. Ou nos filmes, né? Que nuvenzinhas são essas? Não vá para a luz, né? E a gente vai, as viagens que a gente tem em relação a isso. Fala, Cléber. Não quer falar, só quer aparecer. Aí diz o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. Aí ele diz: imediatamente, nem sempre. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Gente, alguns de nós, inclusive que estamos aqui, tivemos entes queridos desencarnados, né? Pessoas de nossa proximidade, tal, pessoas que desencarnaram em que a gente ama, que a gente queria que não tivesse desencarnado, e que a gente luta com alguns sentimentos, e esses sentimentos são, sim, pesarosos, são de uma energia bastante densa. A espiritualidade vem nos dizer que esses sentimentos e essas energias são sentidas por aqueles que já se foram. É muito importante que nós cuidemos dessa energia, do que nutre essa energia, tá? Então, o luto, ele, apesar de ser necessário, nós precisamos cuidar para que eles não sejam eternos, porque a gente acaba aqui energizando quem está desencarnado de uma maneira que nós não gostaríamos que estivesse, né? Porque os nossos entes queridos percebem os nossos lutos. E eu estou dizendo isso muito especialmente porque eu acho que todos que fizeram comentários aqui sobre o morrer falaram justamente disso. Ó, eu não quero morrer porque eu não quero que ninguém sofra da minha família. Eu não quero morrer porque eu tenho filhos. Cleo aqui falou mesmo. Vocês aqui vou dar uma lida aqui. Josi, meu medo de morrer era nunca mais encontrar com a minha família. Cleo, quando penso na morte, lembro dos meus, morrer e deixar meus filhos sem o cuidado de mãe. Aí quero viver uma eternidade para cuidar deles. A gente não cuida dos nossos filhos eternamente, não, tá? Nós somos pais de nossos irmãos. Nossos filhos são primeiramente filhos de Deus e que nessa vida nós tivemos a oportunidade de, de sermos pais biológicos. Por isso que eu digo que nós somos pais de nossos filhos. Nós não somos pais de nossos filhos, nós somos irmãos de nossos filhos. E aí Pedro diz, também penso nisso, deixar a minha família e ver eles sofrendo, me traz o medo de morrer. Entendeu aí como que é? Então a gente tem o medo do luto, seja do nosso luto ou do luto de quem fica. Então, essa perturbação espiritual, ela é ocasionada muito mais pela forma que nós vivemos. Então, nas questões anteriores, a gente estava justamente falando disso, falando de desapego material, né? Consciência do bem viver, para que a gente
busque muito mais a vida no sentido de elevação espiritual, né? Então, ele diz o seguinte: o conhecimento do Espiritismo, inclusive, exerce grande influência no reequilíbrio de quem desencarna. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, não é necessariamente a gente ser espírita, vai dizer, não, espírita quando morre fica tudo tranquilo, tá tudo certo. Não, não quer dizer isso, não. Porque não é porque é espírita que vive bem, não. Não é porque é espírita que tem realmente uma preocupação de elevação espiritual. Também não é porque é espírita que cultiva o desejo de elevação. Às vezes a gente escolhe o espiritismo pontos que nos convém, como em qualquer outra religião, que é assim também. Então, às vezes a gente quer o espiritismo pelo fenômeno, Camila, espírita não é santo. Não, muito longe disso. Eu achava que era. É, nossa Senhora, não. Tipo, Suzana. Olha aí, Suzana. Olha aí, Suzana. Ô, Su, Camila tá falando que todo mundo, ela achou que todo espírita era santo igual você. Aí ela mandou você parar com isso. Entende? Mas, enfim, né? É, o desejo do bem, a prática do bem que exerce, traz muito mais alívio. E isso não quer dizer que a pessoa seja espírita, não. Porque coração de bondade é de qualquer outro cristão, de qualquer religião. Então, nada tem a ver com o espiritismo. Agora, o que o espiritismo traz é uma forma, vamos dizer assim, uma forma de clarear as nossas mentes sobre essas questões, mas não necessariamente. Vamos para isso. Tá, eu não vou nem fazer não vou nem ler o comentário de Suzana para não me perder aqui. E aí, gente, tá dando para entender? Tá ou não? Vocês precisam me falar, gente, porque senão daqui a pouco eu tô falando aí e não tem nada a ver. Fala aí para mim. Tá dando, Cléo? Tá. Para você, tranquilo? E Josiane, que tá quieta, hein, Josi? Tá entendendo? Tá. Quando vocês forem estudar, se vocês puderem, por exemplo, até vamos dizer assim, bom, Jackson tá quietinho, né, gente? Ai, porque ele tá fazendo a gravação. É, se quando vocês forem estudar, se for possível, o quanto antes, eu sei que é possível sim, mas o quanto antes, vamos dizer assim, uma sugestão aqui. Por exemplo, hoje nós estamos tratando do livro segundo, capítulo 3 e 4. Então, se vocês não estudaram esse capítulo, pegue até o final de semana, capítulo 3 e 4. Peguem dois capítulos, são poucas páginas. E lê, estuda. Se não der tempo de ler tudo, mas pelo menos familiariza um pouco, né? Porque dessa forma vai situando melhor. E como acabou de ter a aula, né? Vai lembrando daquilo que eu falei, ou trazendo questões e tudo mais, para ir situando melhor. Porque, de repente, se já tiver acabado o curso, começar o livro, talvez não tenha o mesmo aproveitamento, né? Talvez não tenha. Espero que sim, mas eu acho que fica mais fácil quando a gente está tendo as aulas e tudo mais. E aí, no capítulo 4 ele vai falar da pluralidade das existências. O que seria, primeiro, a pluralidade das existências? É difícil falar. Pluralidade das existências. Lembra que eu falei aqui no início da aula que nós tivemos várias e várias vidas? Então, pois é, nós teremos ainda mais também várias e várias outras vidas para frente. Então, a gente teve algumas,
Eu tenho dificuldade. Josiane está dizendo aqui que tem dificuldade justamente porque tem algumas palavras que não compreende. E é com a prática que a gente vai familiarizando com as palavras. É bom você pegar se o livro, pegar assim nos cantinhos do livro e vai colocando, vai pegando no dicionário ou no Google e vai, ó, pluralidade das existências, né? Vidas plurais, ou seja, a gente não tem uma vida só, né? A gente tem várias vidas, são sequências de vidas. Então, tem algumas coisas no vocabulário que não são. Primeiro, que a gente vai pensar o seguinte: esse livro não foi escrito com o vocabulário que a gente usa hoje, porque é um livro de 160 anos atrás. Então, não tem como ter o mesmo vocabulário. E ele precisava ser, as traduções precisam ser fiéis ao que foi escrito lá, porque nas traduções, se forem trocadas por sinônimos, alguns sinônimos vão se distanciando também da essência daquilo que quis ser passado, daquilo que quis ser dito. Então, é preciso que as palavras sejam o mais próximo daquilo que foi dito pelos espíritos. Isso traz uma fidelidade ao estudo, entendeu? Então, por isso que tem algumas palavras que a gente fala, gente, por que que não fala logo que prolegômenos é a introdução? Aí eu expliquei por que prolegômenos tal. E tem várias, por exemplo, esquecimento, né? Aí ele fala, não vos ouvideis. Poxa, por que não fala logo não se esqueça, não é? Então vai falando algumas palavras, os espíritos vão falando algumas palavras que, por exemplo, foi escrita há 160 anos, mas tem frases, não, tem textos que foram ditados por Platão, são espíritos antiguíssimos, né? Então, não tinha como ser diferente, a gente fica nessa cabeça. E assim, no vocabulário também, acaba que ficou bem restrito, né? No mundo contemporâneo, a gente tenta, o máximo, diminuir as palavras e a gente fica nessa coisa toda, mas a gente vai praticando e vai. Pronto. Como pode a alma, a questão 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de adaptar-se? Ou seja, ele diz, como que essa internet está cortando de novo, Mila? Tá, vamos lá, vamos de novo. Deixa eu ver aqui. Como é que tá agora a internet, hein? Me dá aí um resultado aí, me dá aí um feedback. Melhorou? Pois é, fui para a internet minha mãe de novo. Mas daqui a pouco essa daqui também falha e vocês vão me falando, viu? Vai me falando mesmo, porque aí, na questão 166, ele diz, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea se depurar? Por exemplo, quando a gente pensa de um espírito de uma criança que reencarnou e que ficou reencarnada durante horas, por exemplo, ou que a mãe teve um período
curto gestacional e aquele bebê, sei lá, no quinto mês de vida, não resiste. Ou vem 2 anos, enfim. Qual o sentido de tudo isso? Se nós temos, se nós estamos começando a entender que precisamos estar reencarnados para evoluir. Vamos pensar. Aí eu vou ler de novo a pergunta. Não... Nossa Senhora. Acaba de depurar-se. A prova de uma nova existência, os espíritos dizem. Continua travando? Continua, Su. Travando, né? Eu vou tentar concluir essa aula só nos dados móveis. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que tá aí? Continua travando? Desliguei o Wi-Fi. Tá só nos dados agora. Será? Será? Será que a Claro vai aguentar isso aí? Não sei, eu nunca fiz aula via Google Meet só com dados móveis, não. Vamos botar na prova de fogo aí agora. A internet da Claro. Mas eu vou retomar pela terceira vez a mesma pergunta para a gente pensar melhor, porque ficou muito cortado o negócio aqui. Como que uma alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea acaba de se depurar? E aí esses espíritos dizem o seguinte, sofrendo a prova de uma nova existência, porque só através da reencarnação é que nós temos a possibilidade de depurar, de melhorar, de aproveitar o melhor da oportunidade de estarmos vivos, só estando reencarnados. Então, eu acho que eu falei na aula passada aqui, que existem 21 bilhões de espíritos aguardando para reencarnar na Terra. Por quê? São espíritos que desejam se depurar, que sabem, que já tomaram consciência que só estando aqui é que vão alcançar a evolução. Então, por mais que na espiritualidade, né, possa se praticar, estudar, tentar se melhorar, mas a prova de fogo é aqui, né? Então, só dessa forma é que, através de uma nova existência, é que a gente tem a condição de evoluir de verdade. E aí ele vai e continua a pergunta. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Ele diz sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem mantê-los na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Porque muitas pessoas, ainda a maioria de nós, não acredita, né, e se incomoda com quem acredita e professa nova existência. Porque, de verdade, gente, parece que incomoda algumas pessoas justamente pelo modo de viver. Por exemplo, um político corrupto, ele vai desejar que exista uma nova existência? Um, um bandido, uma pessoa, sabe, de uma estipe maléfica mesmo, algum praticante do mal, ou alguém que seja extremamente, não
tão delituoso, mas alguém que escolheu uma vida ociosa, uma pessoa que vive na preguiça, que vive escorada nos outros, que, sabe, aquelas pessoas que fazem questão de não fazer questão de viver, parece que praticamente vegeta e não pratica, sabe, nada para se melhorar. O que será da consciência dessas pessoas ao pensarem que existe uma nova existência e o bicho vai pegar para mim, né? Então, é conveniente para a maioria de nós pensarmos que não existe uma nova existência, né? Então, é por isso que eles dizem assim, olha, o desejo do ignorante é manter cada vez mais pessoas na ignorância. A ignorância, o ato de ignorar uma outra existência. Então, na 189, ele diz: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades, ou seja, todo mundo a partir do momento em que somos espíritos e que nos entendemos como seres humanos, somos todos igualmente inteligentes, somos todos plenamente inteligentes, aí a espiritualidade diz que não, pois para o espírito, como para o homem, também há infância. E aí eu vou trazer um último questionamento para vocês, que diz o seguinte: vocês já viram pessoas que parecem ser eternas crianças? Pessoas que buscam não entender nada, não buscar e que vivem em bolhas de pensamento e não querem, de modo nenhum, amadurecer? Será de onde vem esse desejo de ser um eterno Peter Pan? São espíritos jovens, muitas das vezes são espíritos ainda em idade infantil, menos ainda do que jovens, que não tem e não querem ter, não acorda simplesmente, não é que não quer, não acorda para reais responsabilidades, para as realidades da vida. São espíritos que ainda vão precisar passar por mais e mais encarnações para buscar uma emancipação melhor, um senso de responsabilidade, né? Um amadurecimento, buscando certas independências e autonomias. Não se encaixam, não encaixa a idade, por exemplo, cronológica de seu corpo, um corpo adulto, né, um pai de família, uma mãe de família, mas que muitas vezes são completas crianças, às vezes parecem ser filhos dos pais, ou pessoas que simplesmente sequer raciocinam sobre o seu dia a dia, do que estão fazendo da vida. Não necessariamente são pessoas que escolheram uma maldade ou escolheram ser ignorantes, é porque realmente ainda não tem a maturidade em si, mas não é porque recusa, porque ainda não acessou essa maturidade. São espíritos muito mais infantis do que o que a gente imagina que seja, né? Então, são novas oportunidades de reencarnação e que nós vamos ganhando cada vez mais maturidade. E da mesma forma, nós temos espíritos de crianças que são que têm uma personalidade extremamente desenvolvida, né? Não é nem só questão de inteligência, mas de
senso de responsabilidade, de, às vezes, parece até adultinhos, né? Então, são espíritos, muitas vezes são espíritos muito mais velhos, Ô, né? Thay, Que têm essa maturidade. Fala, Dina. quando você falou aí, me deu uma dúvida aqui, porque assim, eu me considero, eu sempre falo isso, que eu me considero uma criança, uma eterna criança. Porém, o lado que eu carrego de criança é a alegria de criança, entendeu? Eu sinto dentro Uhum. de mim que eu me alegro, eu fico feliz com qualquer coisa que você fala, eu sorrio, entendeu? Isso que eu trago pra mim, de ser uma criança, de me contentar com poucas coisas, de ficar feliz, de viver uma vida leve como criança, entendeu? Apesar de ter as minhas responsabilidades, saber as coisas que eu tenho que fazer, de não delegar as coisas minhas para os outros, eu tenho esse lado. E eu não quero perder uma coisa que eu não quero perder. Eu quero morrer com sendo uma eterna criança, entendeu? É isso aí que você tá falando também ou não? Não, não é disso que eu estou falando. Porque isso daí é uma noção que você tem do que seja ser criança, entendeu? É diferente. Você tem uma noção de ser criança como algo leve, como viver uma vida leve, mas um, isso não é uma, isso não é ser um espírito infantil. Um espírito infantil é muito mais um espírito voltado para, por exemplo, a questão que eu estou batendo muito na questão da responsabilidade, né? Então, isso não tem a ver com você se contentar com pequenas felicidades, com pequenas alegrias. Muito pelo contrário, isso demonstra muito mais maturidade do que, do que infantilidade, né? Eu estou falando de infância, espiritual, e não de emoções, de alegrias e de sentimentos e tal, e tal. Não, as coisas não tem, não tem paridade, entendeu? Não é nesse sentido, não. É muito mais no sentido de, de não acesso à sua idade cronológica. A pessoa tem, vamos supor, 50 anos, mas ainda não tem noção da realidade em que vive, por exemplo. Isso tem mais a ver. E aí, se não me engano, acho que é a última questão aqui hoje. Questão 200, eu separei essa questão e deixei ela por último, são duas questões, na verdade. É a 200 e a 203. A 200 diz o seguinte: tem sexo os espíritos? E aí? Vocês acham o quê? Espírito tem sexo? Tem sexo os espíritos? Não tem, não? Fala, Camila, não. E Suzana levantou o dedinho. Que é, Su? Levantou o dedinho para falar. Fala. Não aguentou, tá vendo? Falou. Faz pergunta. Josi, não sei, mas acho que não tem, não. A pergunta que foi feita. Tô mostrando a pergunta de Cleo que foi feita. O Ah, dedinho. não vi, não. Pera ainda. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler. Cadê a pergunta de Cleo? Foi Pedro Henrique. Ah, tá. Pedro Henrique. Uma dúvida. O universo não está em Nossa, Pedro, expansão. me equivoquei aqui. Foi Pedro. Uma dúvida. O universo está em expansão e Deus não para de criar. Se somos eternos, o número de espíritos esperando a encarnação só aumenta? E ou novos mundos são criados? Opa. É, sobre novos mundos. Se nós tivéssemos, se nós tivéssemos mais tempo nessa aula, faz parte deste capítulo sobre novos mundos, porque como a criação ela nunca cessa,
né? Sempre haverão espíritos para reencarnar na Terra, mas não necessariamente nós que já encarnamos na Terra, reencarnaremos novamente na Terra. E nós poderemos reencarnar ou não nesse planeta. Então, não existe vida só no planeta Terra, mas existe vida nessa forma material em que nós nos encontramos apenas na Terra, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em mundo material, essa densidade que tem aqui, que a gente apalpa o nosso corpo, ela pertence, sim, novos mundos também são criados. Vou falar disso. Esse mundo em que nós estamos, como é de uma grande densidade, o nosso corpo físico também é extremamente denso. Porém, outros mundos, os mundos mais evoluídos, em escalas mais evoluídas, têm densidades muito mais sutis. Então, por exemplo, quando a NASA manda lá uma sonda para Marte e fala, olha, não tem vida em Marte. Está querendo dizer o seguinte, a gente interpreta da seguinte forma, não tem vida da forma como nós entendemos que existe, né? Mesmo dentro desse universo, a gente está falando que existe esse universo e vários outros universos, né? Assim? Então, dentro deste universo em que nós nos encontramos, outros planetas também possuem vidas. E em outros universos mais evoluídos, existem outras vidas também, mas são de cada vez mais distintas dessa como nós entendemos, tá? E outra coisa, tem outro ponto, outro fator que é muito importante, que eu posso trazer na próxima aula. Eita, de quem é a próxima aula? Acho que é de Mila. Mas, que é o seguinte, você deixa eu falar? Muito obrigada, Camila, você é uma gentil. É, nessa aula não, nesse mundo, já nesse planeta Terra aqui, existe sim condição de muito mais espíritos reencarnarem por aqui, tá? A gente não usa da maneira como nós deveríamos usar, por exemplo, o ambiente em que nós vivemos. A gente não usa bem os nossos recursos hídricos, nossos espaços geográficos, né? As nossas vegetações. As causas ambientais que estão por aí gritando para que sejam é, relidas, a gente está fazendo questão, nós seres humanos estamos fazendo questão de acabar com tudo. E depois a gente fica aí querendo povoar outros planetas, quando seria muito mais fácil a gente ter responsabilidade com o ambiente, porque nós somos parte do universo, nós somos parte, primeiramente, do planeta. Nós somos seres vivos pertencentes a um planeta, e não o contrário, o mundo nos pertence. Nós somos seres pertencedores, nós fazemos parte da natureza. Nós somos parte da natureza. Nós somos filhos de Deus iguais aos animais, ao mundo vegetal e tudo mais, tudo mais. Aí a gente acha que pelo fato da gente raciocinar, a gente é dono de tudo isso aqui, quando na verdade não. A gente teria que ter uma responsabilidade muito maior em relação a isso. Então, existe sim condição desse mundo ser habitado muito mais e com muito mais qualidade de vida. E não é uma qualidade de vida para A ou B, qualidade de vida cada vez mais extensiva. Mas cabe a nós prepararmos as gerações que estão reencarnando e a nós mesmos quando nós evoluímos, porque nós vamos voltar para esse mundo aqui. Então não adianta a gente acabar com os recursos que tem, porque é para que a gente vai voltar durante um bom tempo ainda, né? Respondi? Então, para finalizar, algumas pessoas disseram, não, os espíritos não têm sexo. Foi assim? Foi assim ou não? Ou alguém disse? Foi, né? Aí ele diz, não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia,
mas baseados na concordância dos sentimentos, tá? Então, primeiro, sexo no sentido de masculino e feminino, a gente, a gente vai fazer uma compreensão em relação a masculino e feminino como possibilidades de reencarnação. Porque numa reencarnação X, nós viremos num corpo, habitar um corpo feminino. Numa outra encarnação, podemos muito bem habitar um corpo masculino. Isso vai sempre depender da, da missão a qual nós estamos imbuídos naquela determinada encarnação, tá? Então, inclusive a espiritualidade diz que isso pouco importa, porque muito mais vale a missão que nós viemos desempenhar. E aí a gente pensa também em sexo propriamente dito. O sexo propriamente dito pertence ao mundo material e não ao mundo espiritual. Então, nós temos dois vieses aqui que a gente pode conversar sobre o viés sexo propriamente dito, que pertence ao mundo material, e sexo no sentido de sexualidade. Então, o que importa para o espírito é o cumprimento de uma missão, seja habitado num corpo feminino, seja habitado num corpo masculino. Isso é uma questão completamente secundária e que nada tem a ver com a evolução de cada um. Ficou claro? Ou querem que eu fale mais sobre esse ponto? Tem mais uns minutinhos. Ele diz aqui, ó, na questão 201, em nossa existência pode o espírito que animou o corpo de homem animar um corpo de mulher e vice-versa? Ele diz, de certo que sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, não fala assim, é um espírito de um homem, um espírito de uma mulher. Espírito é espírito, gente. A gente já entendeu isso, que espírito é uma porção de luz inteligente, uma mente, um ser pensante. O que vai determinar é quando da reencarnação. Porém, vamos falar um pouquinho mediunicamente falando, por exemplo, quando aparece para um médium vidente, fala assim, o espírito de uma mulher apareceu para mim hoje, tal. O que que é isso? É que aquele espírito toma uma forma perispiritual feminina, a qual ele mais se identifica, né? Então, vamos supor, se na vida anterior era uma mulher, muito provavelmente ele vai aparecer, né? O espírito vai aparecer com aquela forma da última encarnação, para que ele seja identificado daquela forma, mas ele pode aparecer também como quando de uma encarnação lá atrás, né? Encarnação que nada tem a ver, porque ele não quer ser identificado, por exemplo. Então, o espírito pode tomar formas de qualquer uma das vidas que ele tenha tido, porque o perispírito ele tem condição de moldar. Tá dando para entender ou não? Vamos à última pergunta, a 203. Para acabar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre família. E ele diz o seguinte, na 203: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Ou seja, por exemplo, vamos dizer aqui que Josi tem muito a ver, parece demais com o pai dela. Parece demais, eu não estou falando fisicamente. Vamos dizer assim, que a personalidade de Josi
A mãe de Josi às vezes fala assim, meu Deus do céu, é igualzinho o pai? Olha pra isso, gente. Faz igualzinho o pai. Ah, isso aqui é porque é teimoso igual o pai. É uma mula de teimoso. Não, não fala assim? Não tem pai e mãe que fala assim? Puxou fulano, puxou ciclano. Isso tem muito a ver com o que a gente aprende, gente, em relação a exemplo. Isso tem a ver com a nossa vida atual, porque nós somos espíritos individuais e completamente independentes nesse sentido. Porque nós, ao longo de nossas existências, vamos criando raízes de personalidade que vão nos moldando. E não necessariamente aquilo vem, não necessariamente não vem porque geneticamente a gente pegou a personalidade de alguém. Personalidade, ela é nossa, ela é do indivíduo. Então, a nossa porção que é transmitida de pai para filho é uma porção material e não uma porção espiritual, porque o corpo precede do corpo e o espírito é divino, né? O espírito é a mesma porção lá que foi feita de todos os espíritos foram feitos da mesma forma. Então, uma alma, ela não dá origem a outra alma. Nós somos criadores apenas de forma material e não de forma espiritual. Ficou claro nesse sentido? Então, quando a gente fala que a gente puxou a fulano a ciclano, ou que o filho puxou a ciclano a beltrano, a gente está falando que o filho copiou através do exemplo, né? Através das vivências, vai se aprendendo a viver daquela forma, ou por afinidade. Por exemplo, é teimoso e aí reencarna na mesma família e é teimoso também, mas não porque, né? Porque nasceu do espírito de um teimoso, não. Deixa eu ver aqui o que o Pedro está falando. Ô, Thaís, sabe Tereza Caputo, a médium, que tinha um programa na TV americana. Ela, em uma sessão, percebeu que o espírito da filha de uma mulher que desencarnou, encarnou como neta dela. A avó e a mãe viam traços da mulher. A avó e a mãe viam traços da mulher nas ações. Então, deixa eu ver se eu entendi. Percebeu que o espírito de uma mulher que desencarnou encarnou como neta dela. Isso frequentemente acontece. A gente retornar na mesma família, como neto, como bisneto, mas as ações, tá? Uma encarnação muito próxima é possível? Sim, é possível. É possível. Principalmente quando a gente, principalmente de encarnações, desencarnações provenientes de acidentes, de coisas muito, questões trágicas, porque se torna necessário, muitas vezes, completar ciclos. Vou explicar no áudio. Então, abre o microfone aí e explica para nós, para ver se eu entendo melhor. Então, ela foi na sessão, né, com o interesse de ver se a filha falava com ela novamente, a mulher, a mãe. Hum, E aí, a filha dela, a outra, a que não desencarnou, hum, teve uma filha. E aí, elas, toda hora que ela via a menina fazendo qualquer coisa, ela assim, ah, parece que sua tia reencarnou em você, não sei o que, assim. E aí, depois, quando uhum. elas chegaram lá na médium, ela falou que realmente permitiu que o espírito da filha reencarnasse como neta dela. Sim, isso é possível. Existem muitos relatos nas palestras, por exemplo, de Divaldo Franco, de espíritos, por exemplo, tem uma palestra dele que ele deu muito, agora, há poucos meses, de algo parecido aí que você está trazendo, Pedro. Um determinado senhor,
ele havia tido ele tinha tido uma vida assim muito abastada, era uma pessoa que tinha muitas posses, né? Uma pessoa de uma vida material muito confortável. A esposa dele já tinha um tempo, acho que 2 anos, que estava com câncer. E aí ele começa a se envolver com uma menina muito jovem, uma moça muito jovem. E aí é, essa menina também tinha tido pregressamente algumas complicações familiares com o padrasto e tal, saiu de casa, etc. E ela vai parar num bordel. E aí ele frequentava o bordel e aí eles se apaixonam. Ele tinha 60 anos, se não me engano, 62 anos, e ela 16. É, e aí, enfim, várias coisas acontecem e quando a menina viu, assim, teve a possibilidade de conhecer a esposa e que ela viu aquela senhora com câncer e tudo mais, a cabeça dela entra num parafuso, assim, ela fica muito arrasada e tal, e resolve ir embora, se afastar da vida dele e tudo mais. E aí ele resolve continuar frequentando o bordel acho que era era um determinado dia da semana, toda segunda-feira à tarde, né, assim, meio que saudoso, né, da ausência dela e tudo mais. E aí quando ela vai embora, ela tá na Europa, se envolve com drogas, a vida dela virou uma confusão, né, já era uma confusão e pior ainda mais. E aí, depois de anos, ela retorna, e quando ela retorna nesse bordel, ela fica sabendo que ele tinha ido durante muito tempo ainda, nas mesmas tardes em que eles se encontravam, ela continua indo. E aí ela conhece, numa determinada palestra que alguém levou ela passa a conhecer Divaldo Franco. Ela se encontra com o Divaldo após a palestra, ela fala, eu preciso falar com você, eu preciso muito falar com você, e tal. E aí ela vai contar a vida dela. Aí ela começa a frequentar o centro e vai se restabelecendo, e no centro ela conhece um rapaz e eles se casam. Isso ela com 20 e poucos anos. Depois que eles se casam e tudo mais, sim, o marido morreu, né, esse senhor de 60 e poucos anos, e ela teve a oportunidade de voltar na casa da viúva. Ela que tinha câncer, a senhora não faleceu, né, até então nesse episódio não faleceu, e ela se conhecem e tal, e se aproximam. E ela não conta toda a verdade para a viúva, até para não gerar um sofrimento maior e tudo mais. A viúva tinha um respeito muito grande, porque o esposo, apesar de trair, ele mantinha um, um respeito, ainda que um respeito relativo, mas mantinha um respeito muito grande por ela, e essa senhora mantinha um amor por ele. Então ela resolve não falar nada, mas elas estreitam os laços, cria-se uma amizade. E essa moça, ela se casa com um rapaz do centro e tudo mais, e Divaldo Franco, toda a vida acompanhando a história, né? Passado um tempo, essa moça, inclusive, engravida. E Divaldo Franco relata que esse espírito que retornou, ele retorna como filho dela. E o mais interessante não só é filho dela, dessa moça, como ele é afilhado da esposa, que demorou muito, muito, muito tempo. Ela conviveu muitos anos ainda com câncer, né? E ele é afilhado dela. E aí resgata, então, já nessa encarnação, você veja, igual a Josiane está perguntando aí, pode ter uma reencarnação próxima? Perfeitamente, pode sim. E ele retorna com essa possibilidade de resgate, de refazer e tudo, criar maiores noções de respeito, de limites, né? E tudo mais. Então, perfeitamente que pode sim isso acontecer. Espero que tenham respondido a questão de vocês.
eu posso procurar dentro das palestras de Divaldo, uma palestra muito bonita, inclusive. Fala muito sobre culpa, responsabilidade, né? Transformação de culpa em responsabilidade e a consequente desejo de fazer diferente, né? A oportunidade de fazer diferente. Que a reencarnação é isso. É a oportunidade de fazer diferente. Pronto ou não pronto? Alguém quer falar algo? Não. Note. Todo mundo quieto? Ô, Su, você tá quieta, você quer fazer a prece final? Luzia, Camila, Escolhe um aí, velho. fique à vontade, gente. Quer, Lu, fazer a prece final? Depois, agora todo mundo ficou quietinho, eu não sei se... Sabe o que acontece quando a gente conversa sobre isso, sobre reencarnação? É que a gente fica muito assim, ó. Então, será que aquela pessoa da minha família, será que a gente já foi marido e mulher? Ou será que a gente já foi irmão de outra vez? Será que eu já fui pai do meu avô? Será que eu já fui... Normal, isso acontece direto. A gente fica pensando nisso. O que que a gente foi e o que determinado familiar nosso foi em outra vez. É uma curiosidade que a gente tem. Mas é melhor a gente não querer matar, não, tá? Essa curiosidade. Nem sempre a gente encontra o que a gente quer encontrar. Lu também não quer fazer. Mila, quer fazer a prece final, Mila? Eu volto, Suzana. Ah, tá com saudade da prece de Suzana. Eu também sou. E saudade de vocês também, viu? Daqui a pouco eu falo com vocês, tá, Mila? Então, vamos aproveitando essa egrégora de luz, de paz e harmonia, que a leitura, o estudo, as reflexões trouxeram hoje, né? E vamos agradecer a Kardec por ter dedicado sua existência para se aprimorar e nos deixar essa obra importantíssima, agradecendo a toda a espiritualidade que nos proporcionou e agradecemos Thaís hoje pela exposição. E assim, envolvidos de gratidão, de amor, vamos também contribuir. E primeiro contribuir conosco mesmo, nos envolvendo dessa gratidão, desse amor, dessas boas reflexões, e vamos conduzindo aos nossos irmãos mais próximos, nossos lares, às nossas vizinhanças, à nossa cidade, aqueles que estão guardadinhos no nosso coração e que queremos que tenha consolo, que tenha curas, que tenha paz, em qualquer nível que seja. E confiamos que Jesus, por intermédio de toda a espiritualidade, esteja no coração de cada um, fazendo presente e trazendo o sorriso, o abraço afetivo a cada um. Assim nós envolvemos todos em oração e nos elevamos ao alto, buscando também proteção divina para o nosso planeta Terra, possamos todos os dias lembrar de ser luz como já somos, de espalhar os pensamentos de alegria, de paz, sintonizados com o coração de Jesus. E constantemente brilha lá de cima por todo o nosso planeta Terra, incansavelmente,
cuidando de cada estrelinha, encarnada e desencarnada. Então, que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Assim seja. Boa noite, até semana que vem.